Bom dia! Hoje são 18 de agosto de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que foi abordada em um concurso vestibular para a PUC, Rio de Janeiro. PUC é a sigla de Pontifícia Universidade Católica. Então, é muito importante a gente analisar essas questões que são veiculadas aí, que são abordadas, que, entre aspas, caem em vários concursos, porque aí a gente se familiariza com essas questões. Então, veja aí essa questão de língua portuguesa que foi abordada no concurso para a PUC, vestibular. Veja aí o quadro. Temos então aí, entre parênteses, PUC, PUC, Pontifícia Universidade Católica, uma universidade, e aí no Rio de Janeiro. Então a questão é a seguinte: indique a opção que apresenta palavras acentuadas segundo as mesmas regras das palavras abaixo, respeitada a sua ordem de aparecimento. Então aqui é o seguinte, a questão coloca aqui essas palavras que estão aqui em destaque. Veja aí, ó, o verbo haver, a, incrédulo, história, frágil, bebê, alguém. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. A questão coloca 6 palavras aí. E você vai olhar nas alternativas, a única alternativa em que as palavras ali na ordem sigam as mesmas regras de acentuação gráfica que as palavras aqui em destaque. Por exemplo, a primeira palavra aqui em destaque é o verbo haver, terceira pessoa, a, h, aqui você vê. Então aqui o a, você vai dizer por que ele aqui está com acento gráfico, não é isso? Acento agudo. Qual é a razão disso? Qual é a regra? Então você vai pegar essa primeira palavra e comparar com as primeiras palavras de cada alternativa e ver se elas são acentuadas pela mesma regra, entendeu? E depois vem a segunda palavra acima, incrédulo. Por que incrédulo leva acento gráfico? Por quê? Aí você vai comparar com a segunda palavra que está aqui nas alternativas. Então é assim, você vai comparar palavra com palavra para ver se elas estão acentuadas graficamente pela mesma regra, entendeu? Vou dar aí a você para resolver essa questão. Vou dar aí 1 minuto. 1 minuto para você resolver essa questão aí. Você vê que são 3 alternativas, ó. Alternativa A, B e C. Então vamos lá, 1 minuto.
Muito bem, gente. Então vamos aqui resolver essa questão. A questão é: indique a opção, a alternativa, que apresenta palavras acentuadas segundo as mesmas regras das palavras abaixo, respeitada a sua ordem de aparecimento. Então temos aí 6 palavras, né? 6 palavras. Então vamos aqui pegar as alternativas. A primeira, alternativa A. Vamos lá. A primeira palavra, você vê aí, é já. Já. Certo? Aí, ó. Já. Muito bem. Então, por que já leva acento gráfico, hein? Porque é uma palavra monossílaba tônica, terminada em A. Então, já leva acento por isso. Monossílaba tônica, terminada em A. Já. Então, vamos comparar já com a palavra acima lá, a primeira. A, do verbo aí, haver. A. A leva acento por ser palavra monossílaba tônica, terminada em A. Então, a e já são palavras que levam acento gráfico pela mesma regra. Então, até aqui, a alternativa A está correta. Até agora, veremos a outra palavra. Vamos ver. A palavra que vem é Júpiter, na letra A, a segunda. Então, eu vou comparar essa segunda palavra com a segunda que está acima, incrédulo. Entendeu? Incrédulo é uma palavra acentuada graficamente porque é proparoxítona. Proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas levam acento gráfico. Então, incrédulo é acentuado graficamente esse vocábulo porque é proparoxítono. Então, Júpiter, na questão A, que é a segunda palavra, Júpiter também leva acento gráfico porque é proparoxítono. Então, a questão A também está até agora correta. Júpiter, proparoxítono. Incrédulo, proparoxítono. A terceira palavra da questão é lá acima, história. História leva acento gráfico porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Ria. História, palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Então vamos ver aqui se a terceira palavra que está na alternativa A também leva acento por isso. A terceira palavra é telescópio. Telescópio leva acento gráfico porque é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, a regra para telescópio é a mesma regra para a palavra história. Então, até aqui, a alternativa A está correta. Veremos a quarta palavra acima. Frágil. Frágil leva acento gráfico porque é uma palavra paroxítona terminada em L. L. Frágil, 2 sílabas. Frágil, paroxítona terminada em L. Agora veremos se a quarta palavra da alternativa A é acentuada pela mesma razão. É a palavra fácil, aqui está, fácil. Fácil é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Desculpe-me, é uma palavra paroxítona terminada em L. Então você vê facilmente que a regra da acentuação gráfica da palavra fácil é a mesma regra da acentuação gráfica da palavra frágil. É a mesma regra. Então, até aqui, a alternativa A está correta. Vejamos a quinta palavra. Acima temos bebê. Bebê é uma palavra oxítona. A sílaba mais forte é a última. Bebê, bebê, bebê.
Bebê é uma palavra que leva acento gráfico porque é oxítona terminada em E. Oxítona, bebê, terminada em E. Agora vejamos se a quinta palavra da alternativa A também é acentuada graficamente pela mesma razão. E temos aí a palavra até. Até. Até é uma palavra oxítona. Sílaba mais forte é a última. Até. Até. Então, até leva acento gráfico porque é oxítona terminada em E. Da mesma forma, bebê leva acento gráfico porque é oxítona terminada em E. Então, até aqui, a alternativa A está correta. Vejamos agora a última palavra. Acima temos alguém. Alguém leva acento gráfico porque é uma palavra oxítona. Alguém. Alguém. A sílaba mais forte é a última. E leva acento gráfico porque é oxítona terminada em em. É M. Alguém. Alguém. Oxítona terminada em em. E agora vejamos a alternativa A, se é o mesmo motivo. Temos aí parabéns. 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 A sílaba mais forte é a última. Logo, parabéns é uma palavra oxítona e leva acento gráfico porque é oxítona terminada em ens. Em ens. Então você vê que a regra para a acentuação gráfica da palavra parabéns é a mesma de alguém. Ambas são palavras oxítonas, levam acento gráfico. Alguém, terminada em em. E aqui, parabéns, terminada em ens. Então você vê facilmente que a alternativa correta aqui é a alternativa A. Nessa questão número 8, que caiu, entre aspas, caiu no vestibular da PUC, no Rio de Janeiro, a alternativa correta é a A. Se você marcou a A, parabéns, você acertou. Agora vejamos os erros que estão aqui nas outras. Na alternativa B, temos logo de início por com acento circunflexo. Por que por com acento circunflexo leva acento gráfico, hein? Por quê? Por é uma palavra monossílaba, apenas uma sílaba. Por, monossílabo tônico. Mas ele não leva acento por ser monossílabo tônico terminado em R. Entendeu? Então não leva acento por isso. Leva acento por outra coisa. É um acento aqui diferencial. Para diferenciar o por com acento, que é o verbo, que é tônico mais forte, de uma preposição. Existe a preposição por. Existe a preposição por. Então, para distinguir esse por verbo de uma preposição que é mais fraca, então o verbo leva o acento aí gráfico, o circunflexo. Então a palavra por é monossílaba tônica e é acentuada graficamente para diferenciar de uma preposição, mas não é acentuada graficamente porque é um monossílabo tônico terminado em R. Não se acentua graficamente monossílabo tônico terminado em R. A acentuação aqui é o acento diferencial. Então você vê que a primeira palavra da alternativa B, por com acento, a regra para a acentuação gráfica de por é diferente da acentuação gráfica da primeira palavra acima, A. A leva acento tônico por ser monossílabo tônico, leva acento gráfico, melhor dizendo, por ser monossílabo tônico terminado em A. Já por não leva acento tônico, ou não leva acento gráfico, por não leva acento gráfico, porque é uma palavra monossílaba tônica terminada em R, apenas pelo acento diferencial. Então você vê que não bate uma coisa com outra.
E mais um exemplo aqui na segunda palavra da letra B, a palavra óbvio. Eu tenho que comparar com a palavra acima, a segunda, incrédulo. Incrédulo leva acento gráfico porque é proparoxítono, incrédulo. Já óbvio é diferente, leva acento gráfico por ser uma palavra paroxítona, terminada em ditongo crescente. Viu aí a diferença? Na palavra história, a terceira palavra lá acima, história, paroxítona terminada em ditongo crescente. Já aqui na letra B, temos a terceira palavra, herói. A acentuação gráfica de herói não leva a mesma regra da acentuação gráfica de palavra história. História, paroxítona terminada em ditongo crescente. Já herói é uma palavra oxítona terminada em ditongo oi, aberto. Herói. Então, herói leva acento por ser uma palavra oxítona. A última sílaba é a mais forte, herói, terminada em ditongo oi, aberto. Então, a regra para a acentuação gráfica de herói é diferente da regra para a acentuação gráfica da palavra história. Então, a letra B, a alternativa B está errada. Nem vou mais mexer com as outras palavras. E a alternativa C, vamos lá. A primeira palavra, já. Já leva acento por ser monossílabo tônico terminado em A. É a mesma regra da palavra acima, A. Então, até aqui, a questão C está correta. Vejamos a segunda palavra. Lá acima, incrédulo, leva acento por ser uma palavra proparoxítona, incrédulo. Já a segunda palavra aqui, plateia, aqui que está com acento, porque isso aqui foi antes, essa questão caiu antes da reforma ortográfica. Então, antes, plateia tinha acento gráfico, hoje não tem mais. Então, veja, plateia antes era com acento, e o acento aqui antes não é porque plateia é uma palavra proparoxítona, não é. Plateia é paroxítona e leva acento no ei, plateia, levava acento no E aqui, por causa do ditongo aberto oral, ei, plateia. Então, plateia levava acento gráfico em cima do ditongo aberto aqui oral, ei, plateia, ei. Então, essa é a razão desse acento aqui, que hoje não existe mais. Então, plateia, paroxítona. E aqui levava acento por ser um ditongo oral aberto. Ei. A regra, claro, é diferente da acentuação da segunda palavra lá acima, incrédulo. Incrédulo, proparoxítona. Plateia, paroxítona. Viu aí? Então, a regra é diferente. Logo, a alternativa C também está incorreta. Então, a única opção aí correta, a única, é a letra A. É a letra A. Entendeu? Muito obrigado.